Olá, tudo bem com você? Espero que sim, espero que esteja maravilhosamente bem. Seja bem-vindo, mais uma edição do Gestão Consciência aqui no nosso canal, canal da Unibusiness, onde o nosso objetivo aqui é fazer uma análise sintética, de artigos, publicações relacionadas ao ambiente fitness e wellness, em relação a inovação, empreendedorismo, negócios e gestão, sempre com foco naquilo que for produzido em termos de conteúdo, construído com base em evidências científicas, com base na realidade do mercado. E dessa vez nós vamos estar falando de um artigo que faz, na verdade, traz luz a uma discussão extremamente pertinente, adequada e atual, que é, afinal de contas, por que estudar comportamento do consumidor nos negócios em fitness e wellness? Por que estudar comportamento do consumidor? Em boa parte dos cursos de graduação, se não na totalidade deles, na educação física, essa não é uma temática que faz parte de nenhuma disciplina, estudar o comportamento do consumidor. Será que eu estou querendo que estudemos alguma coisa que não tem sentido? Pois é sobre isso que eu escrevi. Primeiro, inicialmente, eu quero te dar um dado que é do IBGE de 2017, é o dado mais recente que a gente tem oficial, que fala que o PIB no Brasil, hoje, 75,8%, no primeiro trimestre de 2018, era equivalente a serviço. Ou seja, de cada R$100 que se produz na riqueza desse país, R$ 75,80 são produzidos por serviço. Serviço nada mais é do que uma relação de consumo, onde você tem troca de dinheiro para atender alguma necessidade, alguma demanda de um consumidor, que se continuar consumindo vira um cliente. Então, por si só, alguma coisa que mexe com 75% de um PIB merece ser estudado com carinho e com atenção. Pois bem, e por que estudar comportamento do consumidor nos negócios em fitness? Por uma outra razão tão ou mais simples do que essa do PIB, do impacto do PIB. Porque o nosso negócio, ele é totalmente desenhado, totalmente forjado em relação a pessoas. Pessoas cuidando de pessoas, pessoas prestando serviços para pessoas. Ora, se eu estou falando de gente cuidando de gente, eu preciso entender como gente funciona, como gente pensa. O que faz com que as pessoas comprem este ou aquele produto? O que faz com que elas continuem comprando? O que faz com que elas parem de comprar? Então, isso tudo é estudado dentro de comportamento consumidor. Na verdade, é um capítulo que está ganhando corpo e virando um conjunto, um corpo teórico de conhecimento que tem uma base muito forte, muito arraigada e muito consistente na psicologia, por uma razão única: é a psique humana que determina o comportamento. Então, toda a literatura que qualquer um de nós, e quando você for no artigo, e se você quiser ver lá, consultar o artigo original, eu acho que vale, é só você clicar no link que está aqui abaixo que você tem acesso à versão full. Você vai ver que no final tem lá uma lista de referências e você vai ver que nós temos lá, por exemplo, eu vou olhar aqui com você, a importância de entender o comportamento consumidor, de Arnaud e Martins. Tem Kotler e Armstrong, que fala de princípios de marketing, e tem do professor Fábio Venliores, que fala do maldoso gestor de academia. Em todos eles, o que é comum em todos eles? O olhar, a preocupação com a pessoa, o ser humano. O que é que faz as pessoas comprarem? O que estimula e faz as pessoas se motivarem a consumir serviços em fitness e wellness? O que leva uma pessoa a consumir esses serviços em busca de conseguir uma melhoria que ela começa a pagar e leva um tempo para poder continuar a usufruir de algum tipo de benefício? Ou seja, há muitas questões, todas relacionadas ao comportamento do consumidor, que precisam ser estudadas. Então, não estudar comportamento do consumidor, o raciocínio precisa ser o contrário, não é? Por que estudar? Não, o raciocínio é: o que acontece quando eu não estudar comportamento do consumidor? Eu não consigo entender o meu cliente. Eu não consigo entender para poder atender. E aí no artigo eu descrevo alguns requisitos que eu considero essenciais, fundamentais, nem os únicos nem os mais importantes, mas sem esses não tem negócio. Sem esses não dá para imaginar que consigamos mergulhar no universo do comportamento do consumidor.
Então eu chamo de requisitos necessários, coloquei lá uma tabelinha no arquivo, requisitos necessários ao estudo do comportamento do consumidor. Primeiro de tudo, você precisa ser curioso e inquieto. Curiosidade e inquietação. Você tem que ter muita pergunta na cabeça, ao invés de ter muita resposta pronta. Porque você vai investigar por que tem alguém que está fazendo dessa forma e levando pessoas a consumirem desse ou daquele jeito. Então você precisa ser curioso e inquieto. Além disso, tem que aprofundar, tem que mergulhar no que eu chamei de uma literatura conexa. Vai ter que estudar psicologia, vai ter que estudar comportamento humano, vai passar pela pirâmide de Maslow, hierarquia das necessidades. Tudo isso é absolutamente necessário para entender comportamento do consumidor. Terceiro, você tem que ter questões inovadoras, você tem que ter perguntas diferentes. Não é como, é por quê. Não é como, é para quê. Não é como faz para entregar o serviço, é por que o cliente quer o serviço desse jeito, por que ele prefere um serviço assim, diferenciado dessa forma ou daquela forma. Então, a TV Futura já diz que o que move o mundo não são as respostas, mas sim as perguntas. E é exatamente, você tem que ter questões inovadoras, questões diferentes, para te levar a abrir portas diferentes e encontrar as respostas sobre o comportamento do consumidor que vão nortear o design da nossa entrega de serviços a cliente. A outra, eu digo assim, você tem que dominar a metodologia adequada a esse tipo de investigação, pesquisas de natureza eminentemente qualitativas, onde você tem escalas, você tem métricas, você tem protocolos, tem tudo isso, a literatura tem tudo isso, as escolas de negócios no mundo produzem muito conhecimento sobre isso. Temos aí escolas de referência no mundo inteiro, com muita produção, com livros, com artigos, com teses, com ferramentas, com instrumentos que servem para medir satisfação de cliente, medir lealdade. Tem o NPS, que é o Net Promoter Score, que mede o quanto você recomendaria ou não. Tem ISC, o Índice de Satisfação do Cliente, ou seja, ferramentas não faltam, mas você tem que dominar essa metodologia, entender que o comportamento humano ele pode ser até quantificado, mas primeiro ele precisa passar por uma análise qualitativa. Uma outra característica, uma outra necessidade é que você tem interesse por agregar valor a um determinado segmento da sociedade. Não estuda comportamento do consumidor que não quer melhorar a vida das pessoas. Como esse é o nosso negócio, não passa pela minha cabeça que uma pessoa queira prestar serviços sem querer entender com riqueza de detalhes como pensam e sentem os consumidores, como funciona a razão e a emoção, corações e mentes no consumo de serviços em fitness e wellness. Tem que ser gerador de confiabilidade, esse conhecimento que você produzir, resultado dessas investigações, tem que ser confiável, então ele tem que ser metodologicamente consistente, ele precisa de fidedignidade, ele precisa de transparência, né? É preciso que tenhamos esse olhar científico. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, já próximo do final desse comentário do artigo. Não dá para falar de avançar no mundo de negócios se não considerarmos a mentalidade científica, a mentalidade do conhecimento científico. Eu não estou falando do conhecimento acadêmico desvencilhado do mercado. Eu estou dizendo temos que aproximar o mundo de negócios, o dia a dia, da ciência. Temos que fazer as perguntas certas. É na investigação, é na pesquisa consistente científica que se chega a conclusões, que se entende percepções. Se você começa a procurar, a ler mais sobre isso, por esses artigos e por outros que eu vou sugerindo ao longo do processo, e a Unibusiness tem esse propósito de gerar essa massa, seja de capacitação, de cursos, de palestras, de eventos, mas sempre trazendo consistência teórica com base na experiência prática. Sem isso, nós vamos continuar numa gestão amadora, artesanal amadora, das meras opiniões, das convicções rasas, sem consistência. Isso não combina com a pujança do segmento de negócios em fitness e wellness, entendeu? E por último, a aplicabilidade de todo esse conteúdo à realidade das relações de consumo. Tudo isso que a gente está falando, como essa pesquisa que eu falo, que é preciso que seja feita, ela tem que estar próxima e tem que gerar resultados para melhorar a relação de consumo, para melhorar a entrega de serviço, para melhorar a qualificação das pessoas, ok? Então fica a dica, dá uma olhada lá no artigo, clica no link, vê o artigo todo, você tem o nosso Instagram, tem os nossos meios de comunicação aqui pelo canal, você consegue chegar, tem o nosso site. Se você quiser conversar mais sobre isso, participar de grupo de pesquisa, ou seja, o céu é o limite para o que você quiser fazer e a Unibusiness está aí para te ajudar nisso, ok? Um grande abraço e até breve.